Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. É um prazer estar aqui. A nossa missão hoje é, desbravar um verdadeiro labirinto jurídico que mais cedo ou tarde acaba batendo à porta de absolutamente todas as famílias. Com certeza. É inevitável. Exato. Estamos falando das regras de sucessão. Basicamente, as regras que definem quem fica com o quê quando uma pessoa falece. Focando principalmente no capítulo 9 do nosso direito civil, né? Isso. Focando em cônjuges, parceiros e naqueles parentes mais distantes. E olha, a burocracia esconde alguns segredos bem surpreendentes. Muito surpreendentes. As pessoas costumam achar que é tudo muito linear. Pois é. Sabia que irmãos nascidos de relacionamentos diferentes podem herdar metades completamente diferentes da mesma herança? Essa sempre pega muita gente de surpresa. Sim. Ou que, sob certas condições muito específicas, a esposa oficial de alguém e a nova parceira dessa mesma pessoa podem acabar dividindo exatamente a mesma herança. A famosa tempestade perfeita do direito de família. Certo, vamos desvendar isso. Passa a bola para você começar a clarear esse cenário para gente. Bom, o ponto de partida ideal é entender que essas leis de sucessão não são, de forma alguma, apenas uma matemática fria. Não são só planilhas e frações. Exato. Não são regras arbitrárias jogadas em um papel. Na verdade, elas funcionam como um reflexo muito profundo de como a nossa sociedade enxerga, protege e define a instituição da família. Faz sentido. A legislação sucessória atua quase como um espelho dos nossos valores morais ao longo do tempo. Ela busca, recompensar a lealdade de uma vida construída a dois. E, ao mesmo tempo, estabelecer limites, né? Precisamente. Limites e punições muito claras para o abandono. É uma tentativa do Estado de garantir que o patrimônio de uma vida inteira sirva de amparo financeiro para aqueles que realmente estiveram presentes. Então, se alguém falece sem deixar um testamento, que convenhamos é o que acontece na esmagadora maioria dos casos por aqui, Infelizmente, sim. A cultura do testamento não é forte. quem é o primeiro da fila? O esposo ou a esposa herda tudo automaticamente. Não é bem automático. Mas essa figura ocupa uma posição privilegiada, um verdadeiro lugar VIP na fila da herança, garantido lá no artigo 1829. Aquele lugar de honra. Isso. O cônjuge pode herdar junto com os filhos e netos, ou, se não houver descendentes, herda junto com os ascendentes, que são os pais ou avós de quem faleceu. Certo. E se não tinha ninguém nessas duas categorias? Nem filhos, nem pais. Aí sim, o cônjuge simplesmente leva o patrimônio inteiro sozinho. Mas olha, existe um detalhe vital aqui. Lá vem o famoso depende do direito. Sempre tem um. Não basta ter a certidão de casamento guardada na gaveta. O artigo 1830 exige que não haja uma separação de fato por mais de 2 anos. Separação de fato é quando eles param de morar juntos, certo? Exato, morando em casas separadas. Se já faz mais de 2 anos dessa separação física no momento do falecimento, o direito à herança, em regra, desaparece. Nossa, O papel por si só não sustenta o direito se a vida em comum já acabou na prática. certo. Mas espera aí. E se a pessoa simplesmente foi abandonada? Imagina o seguinte cenário para quem está acompanhando a nossa análise. Vamos lá. Temos o João e a Maria. Eles vivem juntos tranquilamente até que, em 2018, o João simplesmente faz as malas e abandona a casa sem nenhuma justificativa. Certo, um abandono clássico do lar. Isso. E então, 5 anos depois, em 2023, o João falece. Pela regra dos 2 anos de separação que você acabou de citar, a Maria estaria fora da herança, correto? A intuição diria que sim, porque já se passaram 5 anos de separação de fato. Mas é aí que entra a nuance da exceção da culpa. Como assim? Como foi o João quem causou a separação ao abandonar o lar sem motivo justo, a Maria continua tendo pleno direito à herança dele. Mesmo separados fisicamente há 5 anos, Mesmo assim. o que é fascinante aqui é exatamente como o sistema jurídico pune o abandono familiar. O Estado protege o cônjuge inocente. Mantendo o vínculo vivo. Exatamente. Mantendo o vínculo sucessório vivo. A Maria não perdeu o seu direito porque a ruptura da vida conjugal não foi uma escolha dela.
É quase como se o Estado tivesse policiando os votos do casamento mesmo depois que a relação acabou de fato. É uma forma de ver a coisa. Mas invertendo a situação, se a Maria tivesse ido embora sem motivo, ela perderia esse direito? Absolutamente tudo. Se o abandono sem justa causa partisse dela, essa proteção seria quebrada instantaneamente. Uau! A premissa é clara. Não se pode abandonar a família e anos depois aparecer exigindo que as regras de proteção patrimonial funcionem a seu favor. Isso faz muito sentido do ponto de vista moral. Agora, mudando um pouco o ângulo. Diga. Quando não há essa separação e o cônjuge sobrevivente vai dividir a herança com os filhos do casal, a matemática pode parecer bem confusa. E como pode? É onde as famílias mais batem cabeça. Imagino. Sempre ouço comentários de que tudo depende do contrato de casamento, do regime de bens. Como isso funciona na prática, para não virar uma guerra financeira no inventário? A melhor forma de entender os regimes de bens é pensar neles como contratos de uma sociedade empresarial. Boa analogia. O princípio por trás das regras de herança é evitar que o viúvo ou a viúva enriqueça injustamente às custas dos filhos. Certo. Se você casou com o regime de comunhão universal, significa que você já é dono de metade de todo o patrimônio. De tudo que existe no nome dos dois. De tudo. Essa é a sua ameação. Como você já tem a sua metade garantida, a lei entende que você já está plenamente amparado. Então, nesse caso, não divide o resto com os filhos. Não. Você não vai entrar na disputa com os filhos pela outra metade que pertencia a quem faleceu. Essa outra metade vai inteira para os filhos. Entendi. E se o casal optou por manter tudo separado desde o início das contas? Se for o regime de separação obrigatória, que a lei impõe em alguns casos específicos, não há divisão com os filhos de jeito nenhum. Fica tudo para os descendentes. Exato. Mas se for a separação convencional, onde o casal escolheu livremente manter as contas separadas, a história muda. E na comunhão parcial também. Sim, na comunhão parcial, onde só o que foi comprado junto durante o casamento é dividido, também muda. Nesses dois casos, o viúvo ou a viúva entra na divisão da herança com os filhos em relação aos chamados bens particulares. Bens particulares seriam o quê? Aqueles bens que quem faleceu já tinha antes de casar, ou que recebeu por herança ou doação de outra pessoa. Ah, entendi. É uma tentativa de equilibrar a balança. Exatamente. Proteger quem sobreviveu, mas garantir os direitos dos descendentes. Mas olha só, imagina que a pessoa falece deixando a esposa e, digamos, 5 filhos. Uma família grande. Sim, na divisão com esses 5 filhos, a esposa vai receber uma fatia minúscula se tivermos que dividir tudo em partes iguais entre 6 pessoas. Matematicamente, sim, daria 1/6 para cada um, cerca de 16%. Acaba diluindo muito o patrimônio de quem ajudou a construir aquela família a vida toda. Não existe uma proteção contra isso na lei? Sim, existe uma regra de ouro para exatamente essa situação. A lei estabelece que o cônjuge tem direito a uma cota mínima de 1/4 da herança. Ou seja, 25% garantidos? 25% cravados. Não importa se são 5, 8 ou 10 filhos concorrendo com ela. Então a esposa tira parte dela primeiro. Basicamente, o viúvo ou viúva retira os seus 25% primeiro e os filhos dividem os 75% restantes, entre eles, em partes iguais. Nossa, isso salva muitas viúvas, mas só para colocar a lenha na fogueira. Gosto quando você faz isso. E se não forem filhos do casal? E se for um segundo casamento e os filhos forem todos apenas do parceiro que faleceu? A madrasta ou o padrasto ainda tem essa garantia de 25%? Isso é uma restrição fundamental no sistema. Não tem? De jeito nenhum. Não. Essa cota mínima de proteção só é válida se todos os herdeiros com quem o cônjuge está concorrendo forem descendentes comuns. Filhos do casal. Isso. Se for um segundo casamento e o falecido deixar apenas filhos de relacionamentos anteriores, essa rede de segurança desaparece completamente. E aí como fica a matemática? Nesse cenário, o patrimônio é dividido em partes absolutamente iguais entre todos. Se forem a viúva e 5 enteados, a herança é simplesmente dividida por 6. Isso altera drasticamente o conforto financeiro de quem fica. É uma diferença enorme. Enorme. É uma escolha clara do legislador de não sobrepor o novo cônjuge ao patrimônio dos filhos do primeiro casamento.
E falando em conforto financeiro, acho que o maior medo de quem perde o parceiro de uma vida inteira é em relação à própria casa. Esse é um ponto sensível em quase todo o inventário. É muito comum o receio de que os enteados queiram vender o imóvel para colocar a mão no dinheiro da herança o mais rápido possível e, com isso, acabem expulsando o viúvo ou a viúva de casa. Acontece bastante. O que impede isso de acontecer na prática? O artigo 1831 traz um dos mecanismos mais humanitários do nosso direito civil, que é conhecido como direito real de habitação. O direito de ficar em casa? Isso. Ele foi desenhado para impedir o desabrigo no momento de maior vulnerabilidade de uma pessoa, que é o luto. E funciona independente do contrato de casamento? Totalmente independente de qual seja o regime de bens do casamento. E também independentemente de os filhos serem do casal ou serem enteados. Sério? Sim, se aquele for o único imóvel residencial da família a ser inventariado, o cônjuge sobrevivente tem o direito vitalício de morar ali. É vitalício mesmo? Pro resto da vida? Para o resto da vida, é impenhorável e garantido. Então, os filhos podem até herdar o imóvel no papel, lá no cartório, mas não podem fazer nada com ele? Exatamente essa dinâmica. A propriedade é transferida. Os filhos podem e vão ter os nomes deles na escritura como os novos donos das frações daquele imóvel. Entendi. Mas o direito de moradia se sobrepõe ao direito de propriedade. Os filhos não podem vender a casa sem a expressa autorização de quem mora lá. E não podem cobrar aluguel? Não podem cobrar aluguel da viúva, não podem alugar para terceiros e, em hipótese alguma, podem despejar a pessoa. Ela tem o direito de permanecer na casa até o seu último dia. Essa proteção faz todo sentido para um casamento tradicional com papal passado, juiz e cerimônia. Sem dúvida. Mas a gente sabe muito bem que a sociedade mudou demais. Sim, o formato tradicional não é mais a regra absoluta. O que acontece com os casais que simplesmente decidem morar juntos, constroem uma vida inteira durante décadas, mas nunca assinam nenhum documento formal? A famosa união estável. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Esse é um dos pontos mais debatidos. Historicamente, esse era um lugar de imensa injustiça no Brasil. Como era antes? A união estável, que é aquela convivência pública, contínua e com o objetivo claro de formar família, já era reconhecida pela nossa Constituição Federal. Certo. Mas na hora da herança, o Código Civil de 2002 tratava quem vivia em união estável quase como uma família de segunda categoria. Uma diferença grande de direitos. Enorme. As regras do artigo 1790 eram muito desvantajosas. Elas davam ao companheiro sobrevivente muito menos direitos do que um cônjuge casado teria exatamente na mesma situação. E quando isso mudou? Foi apenas em 2017 que ocorreu uma verdadeira revolução nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal, o STF, tomou uma decisão histórica declarando essa diferença inconstitucional. Foi um marco. O entendimento foi simples e poderoso. Se a Constituição protege ambas as formas de família, a lei civil não pode rebaixar o companheiro na hora da sucessão. Então, hoje, na prática do dia a dia, viver em união estável ou ter uma certidão de casamento dá absolutamente no mesmo na hora da herança. O companheiro herda com os filhos, tem aquelas cotas, herda tudo se não houver mais parentes. Praticamente o mesmo. O companheiro foi equiparado ao cônjuge para a sucessão, mas... Ah, eu sabia que tinha um mais. E este é um mais que pega muita gente de calças curtas. Restou uma diferença muito específica. E ela envolve justamente aquela garantia de não ser expulso de casa. O direito real de habitação que a gente acabou de discutir. Deixe-me adivinhar o que você vai perguntar. Quem vive em união estável perde esse direito. Não perde imediatamente. A proteção inicial no momento do luto existe. Mas a regra para a união estável vem de uma lei mais antiga, da década de 90. E ela diz o seguinte: Certo. o direito de morar na casa para o resto da vida cessa imediatamente se o companheiro sobrevivente vier a formar uma nova união estável ou um novo casamento. Nossa. Pensa bem no impacto prático disso na vida da pessoa. É um impacto profundo? Se a pessoa era casada legalmente no papel, ela pode ficar viúva, continuar morando na casa e até se casar de novo 10 anos depois e os enteados não podem tirá-la de lá? Correto? O direito do cônjuge casado é irrestrito nesse ponto. Mas se ela vivia apenas em união estável e depois de um tempo decide reconstruir a vida amorosa com outra pessoa, os enteados podem bater na porta no dia seguinte com uma ordem de despejo. É exatamente isso. É uma restrição muito severa.
A formalidade de construir uma nova família custa o teto que foi herdado da antiga relação. É um pequeno detalhe jurídico que basicamente dita o comportamento romântico futuro da pessoa. Hoje em dia, isso gera um debate imenso nos tribunais. Porque se o STF equiparou os direitos lá em 2017, manter essa diferença específica sobre a moradia parece altamente contraditório. Parece incoerente. Mas, até que isso mude oficialmente através de uma nova lei ou de outra súmula, é a regra que está valendo nas cortes. Certo, agora vamos juntar essas duas pontas. Já olhamos para as regras do casamento e para as da união estável separadamente. Sim. Mas essas duas realidades podem colidir. Tipo, é possível que uma esposa oficial e uma nova companhia de união estável herdem ao mesmo tempo os bens da mesma pessoa falecida. Por mais que soe como um roteiro de novela das 9, sim, é possível. Como isso funciona? É o que no meio jurídico chamamos de concorrência entre cônjuge e companheiro. Para isso acontecer, precisamos daquela tempestade perfeita. Cruzando aquelas regras iniciais? Lembra do prazo de 2 anos de separação de fato e da questão da culpa que falamos com João e a Maria? Lembro bem. Imagine que a pessoa era casada no papel, mas se separou de fato há menos de 2 anos. Certo. Ou se separou há mais tempo, digamos 5 anos, mas a culpa pelo fim do casamento não foi do cônjuge que sobreviveu. O caso da Maria, que foi abandonada. Exato. Nessas situações, como já vimos, o casamento ainda produz efeitos totais para a herança. O vínculo sucessório do primeiro casamento continua ativo. Tá, e onde a união estável entra? Agora, imagine que, durante esse período de separação física, essa mesma pessoa formou um novo relacionamento amoroso. Que rápido. Acontece. E esse novo relacionamento preenche todos os requisitos de uma união estável válida perante a lei. E aí a pessoa morre. Quando ocorre o falecimento, nós temos não uma, mas 2 relações afetivas gerando efeitos jurídicos e direitos sucessórios simultâneos. Que confusão! O cônjuge oficial tem direito porque a lei não cortou o vínculo, devido à falta de culpa ou ao prazo. E a nova companheira tem direito porque a união estável existia de fato e foi equiparada pelo STF. Vamos colocar isso numa linha do tempo para quem está acompanhando conseguir visualizar o caos de forma mais clara. Vamos lá, resgatando nossos personagens. O João é casado com a Maria. Eles se separam fisicamente em 2015, mas a Maria não teve culpa nenhuma nisso. Ele foi embora. O direito dela está intacto. Intacto. Em 2017, o João começa uma união estável clara e pública com a Ana. Perfeito. E então, em 2023, o João morre. Abre-se o inventário e surpresa. Tanto a Maria, a esposa oficial, quanto a Ana, a nova parceira, têm direito legítimo sobre a parte da herança que é destinada ao parceiro sobrevivente. É a tempestade armada. Isso levanta uma questão importante. Como dividir? Como é que os juízes resolvem isso? Cortam tudo no meio. 50% para a esposa e 50% para a companheira. Esse é um dos debates mais acalorados do direito de família atual, justamente porque a lei original não previu essa colisão explícita. Os tribunais acabam batendo cabeça. Tem um padrão. Existem 3 critérios principais sendo aplicados por diferentes juízes. O primeiro é exatamente esse que você mencionou. Uma divisão estritamente igualitária. Divide em 2 e pronto. Pega-se a cota que caberia à figura da viúva, divide-se ao meio, metade para o cônjuge e metade para a companheira. Mas, olha, serei a advogada do diabo aqui. Vai em frente. Isso soa incrivelmente injusto. Imagine se o casamento com a Maria durou 30 anos, construíram uma vida, e a nova união com a Ana durou apenas 2 anos antes dele falecer. É um ótimo ponto. Dividir meio a meio ignora completamente a história e o tempo das duas relações. E é por causa dessa percepção de injustiça que surge o segundo critério jurisprudencial, que defende uma divisão proporcional ao tempo de convivência. Ah, uma regra de 3. Literalmente, tentar aplicar uma matemática baseada no tempo que cada uma passou com o falecido para calcular a fatia da herança. Se uma viveu 30 anos e a outra 2, a proporção reflete isso. Ainda assim, tempo não é a mesma coisa que esforço ou contribuição financeira. Não é. A Ana, nesses 2 curtos anos, pode ter ajudado o João a construir uma empresa milionária do zero, enquanto os 30 anos anteriores com a Maria não geraram patrimônio nenhum substancial.
O tempo de convivência não reflete a contribuição real para aquele dinheiro. O que nos leva ao terceiro critério, que é de longe o mais complexo na prática. Fazer uma análise minuciosa caso a caso para investigar quem de fato contribuiu mais para a formação daquele patrimônio específico que está sendo dividido. Deve ser um pesadelo provar isso. Exige um processo longo, provas difíceis de produzir e, invariavelmente, expõe intimidades familiares de uma forma muito dolorosa no tribunal. O que vemos nesse cenário todo é a lei mostrando seus limites. A rigidez do papel tem muita dificuldade de lidar com a bagunça inerente que são as relações humanas de verdade. É uma definição perfeita. A vida é muito mais fluida que o Código Civil. Então, vamos mudar um pouco o foco e ir para a ponta mais distante da árvore genealógica? Vamos para os colaterais. Já falamos de cônjuges, companheiros, filhos e pais. Mas então, o que tudo isso significa para alguém que é solteiro, não tem filhos e já perdeu os pais e falece? O dinheiro fica direto para o Estado? Não imediatamente. O Estado é sempre a última opção. A herança vai para os chamados parentes colaterais. Quem são eles na prática? São os irmãos, sobrinhos, tios e primos. O sistema jurídico entende que existe uma rede de solidariedade familiar que justifica manter o patrimônio dentro dessa família estendida antes de entregar para o governo. Mas até quando? Tem um limite. Há um limite estrito de acordo com o artigo 1839. Essa linha de sucessão só vai até o 4º grau de parentesco. O que engloba quem exatamente nesse limite de 4º grau? Alcança os irmãos, que são considerados de 2º grau, os sobrinhos e os tios, que são de 3º grau, e finalmente chega aos primos, tios-avós e sobrinhos netos, que fecham o 4º grau. E se passar disso, se a pessoa só tiver, sei lá, um primo de 2º grau, que seria o 5º grau na lei? Passou do 4º grau, a lei diz que o vínculo de sangue e afeto presumido é distante demais. E aí? A herança é declarada vassante, que significa, literalmente, vazia de herdeiros válidos. E aí sim, o patrimônio inteiro passa para o município, para o Distrito Federal ou para a União. Entendi. Mas voltando para dentro desse grupo mais próximo, ali nos irmãos, tem uma regra matemática bem peculiar que costuma gerar muita briga familiar, não há? A regra dos meio-irmãos. Exato, a diferença entre irmãos de sangue total e os meio-irmãos. Sim, o artigo 1841 cria pesos diferentes na balança sucessória. Os irmãos bilaterais, Que são os filhos do mesmo pai e mãe, e os irmãos germanos, que têm o mesmo pai e a mesma mãe em comum com a pessoa que faleceu. Eles herdam exatamente o dobro do que herdam os irmãos unilaterais. os meio-irmãos, que dividem apenas um dos pais com o falecido. Precisamente. A lei determina que o meio-irmão leva a metade da fatia de um irmão completo. Sinceramente, isso parece muito arbitrário para as dinâmicas de hoje em dia. Gera muita insatisfação. Imagina um cenário. O meio-irmão morava na mesma cidade, cuidou da pessoa falecida durante 10 anos de uma doença grave, enquanto os dois irmãos bilaterais moravam fora do país e mal ligavam no Natal. Uma situação super comum. O juiz vai olhar para isso e ajustar a herança para como recompensar o meio-irmão que de fato cuidou. A resposta fria e dura do direito sucessório é não. Nada. Nada. A lei não leva em consideração a dinâmica emocional, a proximidade, o afeto ou quem fez o papel de cuidador nessa conta matemática específica. É só o sangue. É uma regra estritamente baseada na origem biológica ou legal. A presunção do legislador, e que vem de muito tempo atrás, é tentar proteger e concentrar a riqueza que foi, em tese, gerada e acumulada pela família de origem. Pelos dois pais em comum. Exato. Então, mesmo que o meio-irmão tenha sido infinitamente mais presente, a divisão será feita para garantir que os irmãos de pai e mãe recebam o dobro dele. Para visualizar isso de forma bem clara com números, o João morre sem filhos ou pais vivos. Sem testamento também. Sem testamento, ele deixa 2 irmãos de pai e mãe e um meio-irmão que é filho só do pai dele.
A herança não é dividida por 3 fatias iguais de 33%. Não. A conta matemática garante que os dois irmãos inteiros levem 40% do total cada um, e o meio-irmão fica apenas com os 20% restantes. 40, 40 e 20. Isso. A matemática da lei ignora o esforço afetivo e foca só na estrutura da árvore genealógica original. E para concluir essa dinâmica dos colaterais, a gente precisa falar dos sobrinhos. Fundamental. É o direito de representação. Como funciona? Se um dos irmãos já tiver morrido, ele perde a parte dele? Não. Se na hora de dividir essa herança entre os irmãos, um deles já tiver falecido, os filhos dele podem entrar na roda de divisão. Representando o pai. Ou a mãe falecida, os sobrinhos herdam no lugar, dividindo entre si a fatia exata que seria destinada àquele irmão se ele estivesse vivo. É uma forma da lei garantir que uma morte prematura na família não prejudique totalmente a linhagem da próxima geração. Bom, depois de passarmos por todos esses meandros legais, o que tudo isso significa para quem nos ouve agora? Significa que a informação tem um peso prático enorme. Seja para quem casou com festa, papel passado e véu, Para quem mora junto dividindo os boletos de casa na união estável. ou até mesmo para qualquer indivíduo que assumiu o papel de tio coruja e adora mimar os sobrinhos e não tem filhos próprios. Exatamente. Entender essas regras passa longe de ser assunto apenas de advogado de família. É puro planejamento familiar. Prevenção de conflitos. Ter clareza sobre esses cenários evita dores de cabeça gigantescas. Evita que irmãos parem de se falar por causa de porcentagens. Evita que viúvos sejam assombrados por ameaças de despejo por parte de enteados. E evita as disputas cruéis e arrastadas nos tribunais que acabam com o patrimônio. Tudo isso no momento em que a família inteira já está fragilizada e passando pelo luto de perder alguém. O conhecimento prévio nessas horas é muitas vezes a única coisa que pode garantir alguma paz de espírito e preservar os laços familiares de verdade. Eu não poderia concordar mais. E se conectarmos isso com o panorama geral da nossa sociedade, somos obrigados a olhar para o futuro com uma boa dose de provocação para quem nos acompanha. O que você enxerga no horizonte? Pense bem. O Supremo Tribunal Federal teve que intervir de forma pesada lá em 2017, porque a lei civil já estava completamente defasada em relação à realidade das famílias que não casavam no papel. As famílias evoluíram mais rápido que as leis. Sempre evoluem. E isso nos força a refletir sobre o que as próximas décadas nos reservam, à medida que novos arranjos familiares surgem e as dinâmicas de afeto se transformam profundamente. É um processo contínuo. Será que essa regra rígida de cortar o direito de herança no limite do 4º grau de parentesco fará sentido no futuro, onde amigos muitas vezes são mais próximos que primos distantes? Ou será que a perda sumária do direito de moradia, apenas porque um companheiro sobrevivente decidiu dar uma nova chance ao amor, casando-se de novo, resistirá ao teste do tempo nos tribunais? São perguntas complexas. É algo profundo para refletirmos enquanto acompanhamos as leis tentando, sempre atrasadas, correr atrás das transformações reais da nossa sociedade. É uma provocação em tanto para deixarmos no ar. A lei tenta a todo custo empacotar e organizar a vida em caixinhas perfeitas. Mas a vida sempre transborda das caixinhas. Sempre arruma um jeito de ser mais complexa do que as regras escritas. Com essa reflexão de peso, encerramos a nossa jornada pelo fascinante labirinto do direito sucessório. Agradeço calorosamente a companhia em mais esta análise aprofundada de hoje. O prazer foi meu. Para quem está com a gente, continuem observando, continuem questionando as engrenagens que movem a nossa sociedade e, acima de tudo, protejam aqueles que são importantes nas suas vidas. Até a próxima!